E agora tem informação importante no programa Mulher.com. Durante a gestação, existe, né, aquela turbulência de hormônios no corpo da mulher e acaba a mulher passando nesse período por várias mudanças, em todas as áreas, digamos assim. E também, gente, na área da visão. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a relação da gestação com a visão e com alguns problemas de visão. Para falar sobre isso, a gente recebe o oftalmologista, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Leôncio, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença. Boa tarde. Boa tarde, Tatiane. Eu que agradeço o convite. Leôncio, quando a gente fala em gestação, às vezes as pessoas lá em último da fila acabam associando, né, a questão da visão com a gestação. E existem sinais muito comuns e mudanças muito intensas, especialmente nesse período da vida da mulher. Por exemplo, é comum, doutor, as pessoas perceberem durante a gestação aquelas imagens desfocadas, ou às vezes mudança, a pessoa até fala, Tati, mudou meu grau, né? Parece que eu estou tendo mais dificuldade para enxergar, seja de perto ou de longe. Isso é uma situação normal? Isso é fato. A gravidez, ela é um inchaço total da mulher. Muda o cabelo, muda a textura da pele, e isso vai no decorrer dos 9 meses, mudando por causa da ação hormonal. Esses tecidos, que nós temos 216 tecidos no nosso corpo, eles vão sofrendo alterações. E a córnea, que é como se fosse o vidro de um relógio, ela está na frente da íris, do colorido do olho, ela sofre flutuações com esses hormônios. Então, é comum a mudança de um astigmatismo, é comum sentir uma sensação de um olho mais seco, necessitar o uso de colírios lubrificantes, às vezes altera um pouco a miopia de quem já tem. O usuário de lente de contato, que muitas vezes está acostumado com aquela curvatura, aquela lente tem um conforto, ótima adaptação, muda essa curvatura. Isso é normal acontecer? Isso é normal acontecer durante a gestação. E aí, após a gestação, volta tudo como antes ou não, doutor? Sofre essa mudança? Volta, mas eu digo sempre para a mãe que teve alteração que a hora da gente voltar a ter o corpo, ela vai ter o corpo normal novamente, é após aí, quando voltar a ter menstruação. Né? Aí é que volta, porque às vezes tem a lactação, esse período também tem algumas alterações, certo. Mas quando ela voltar a ter a menstruação é que as coisas vão estar regularizadas. Sabe, doutora, eu sempre falo aqui no programa, eu adoro receber, né, os especialistas, seja de qualquer área, porque a gente tem a oportunidade de aprender, né? Hoje, essa relação da gestação, dos hormônios, com a visão e como interfere também, né? Eu tenho um dado aqui importante, turminha, o ceratocone é uma doença que afina e deforma a córnea e ela também pode ser agravada ou desencadeada durante a gestação, doutor? Muitas vezes você tem um ceratocone frustro, que ele não traz grandes repercussões. Certo. E com a troca hormonal, ele pode se tornar um ceratocone mais efetivo. Eu até digo para os portadores de ceratocone que muitas vezes o ceratocone ele é como se fosse uma gravidez da córnea, porque é uma ectasia, um abaulamento da córnea. E quais as consequências, doutor, na prática? É que isso um pode aumento muito paciente? grande do astigmatismo, uma piora muito grande da qualidade de visão. Geralmente são portadores de alguma alteração alérgica, né? São pessoas que coçam muito o olho e os hormônios, às vezes, na gravidez, também facultam essas coceiras. Então, quem já tem uma predisposição a ter ceratocone, quem tem casos de ceratocone na família, deve olhar com muito carinho isso. Hoje nós temos até o crosslink, que é para a gente melhorar a junção das fibras corneanas, que a gente já tem feito, vamos dizer, aos 18, 20 anos de idade, quando você vê uma menina que já tenha alguma curvatura elevada da córnea, de já fazer o crosslink, porque numa gravidez ela poderia desenvolver um ceratocone que era frustro e ficar um ceratocone já instalado. E é importante, então, além desse acompanhamento com o médico ginecologista, paralelo também o acompanhamento com o oftalmologista. Sem dúvida, faz-se necessário hoje essa abordagem. Síndrome do olho seco, doutor, você até comentou rapidamente aqui no comecinho do nosso bate-papo.
essa sensação mesmo, né, do olho seco acaba irritando e incomodando muitas gestantes. O senhor disse que isso é normal acontecer, mas eu consigo, de repente, diminuir esse incômodo ou prevenir, de repente, um grau mais intenso desse olho seco? Sim, Tatiane. O que acontece é o seguinte, o olho da mulher grávida ele é mais sensível. E nós vivemos num mundo hoje que a gente fica muito no computador, fica muito com telas diminutas, sempre em ambientes com ar-condicionado, no carro, na sala ou no quarto. E com isso, esse ar do ar-condicionado ele é mais rarefeito, ou seja, ele é mais desidratado. Ele acaba facultando o olho seco durante a gravidez. E também o uso de todas essas engenhocas eletrônicas, que a gente acaba piscando menos e sempre está presente um olho seco evaporativo. Então, essas interferências ambientais, somadas às alterações hormonais, facultam o aparecimento do olho seco e faz necessário aí o uso de lágrimas artificiais. Você comentou das lágrimas artificiais, doutor, eu queria aproveitar esse momento também. A gente sabe que no Brasil, né, e em outros países também, existe uma tendência muito grande do uso do colírio. E no Brasil a gente vê esse uso até indiscriminado. A questão do colírio para gestante pode ser um perigo? Você colocou muito bem. O brasileiro acha que o colírio é uma aguinha qualquer. A automedicação, ela também é indesejada e vetada nos colírios. Nós temos colírios que com uma gota pode dar efeito cardíaco, asmático e pode ter repercussão até pelo bebê que está em formação, nos batimentos cardíacos dele. Isso é muito importante, principalmente no tratamento. Hoje nós temos grávidas que estão engravidando mais tarde. Então, quando nós temos pacientes com glaucoma, nós temos que ficar muito atento. Essas pacientes muitas vezes usam prostaglandinas, beta-bloqueadores, que podem interferir na frequência cardíaca ou mesmo na função pulmonar. Nós precisamos ter muito cuidado e monitorar muito bem, não só a parte ocular, como juntamente com o obstetra, com o ginecologista, acertarmos a dosagem e a droga que possa ser utilizada. Porque não existe nenhum medicamento, eu digo colírio, que tenha sido feito teste em grávidas, porque as grávidas não podem ser submetidas a teste. Isso em país nenhum é liberado. Então, nós não temos nenhum colírio que diga... nós temos colírios que possam trazer uma repercussão menor. Entendi. Mas não que você possa ter certeza de que ele possa não trazer nada a uma gestante. Pode trazer, digamos, menos prejuízos. Um prejuízo menor. Perfeito, mas que em alguns casos acaba tendo, né, que ser feito o uso, por exemplo, quem tem o glaucoma. O glaucoma. Perfeito. Gente, tem uma informação interessante, os olhos podem antecipar diagnósticos em gestantes. Mulheres que engravidam com mais de 40 anos ou aquelas que têm pouca idade, de 15 a 19 anos, a velocidade do fluxo sanguíneo nos olhos pode atingir níveis críticos. E aí tem maior risco de desenvolver hipertensão gestacional. A hipertensão gestacional leva ao que todo mundo sabe, a eclâmpsia. Né, que é algo que é hipertensão arterial na gravidez e que pode ter um edema terrível. Hoje tem a síndrome de HELP, que é uma falência que a gente está vendo justamente nesses casos de gestação com uma idade maior. Então, o oftalmologista ou mesmo o obstetra, eles já podem, no exame de fundo de olho, ver o tecido retiniano e ver que há uma mudança da cor dos vasos, na tortuosidade dos vasos. E muitos desses casos a gente precisa seguir junto, porque hoje nós temos casos de hipertensão arterial gestacional que tem, eu já vi casos até de descolamento da retina com repercussão muito séria para a visão, até perda da visão, pelo grau que se chegou à hipertensão arterial gestacional. E a diabetes gestacional também pode ser diagnosticada por esse exame de fundo de olho, doutor? A diabetes gestacional, se a paciente tem antecedentes familiares para diabetes, se ela já teve alguma intolerância à glicose, dependendo do passado dela, nós podemos até ter alterações oculares. Mas ela é importante para você diagnosticar precocemente.
até por causa da criança, que são crianças que nascem maiores, com peso maior, então é importante isso. Ou seja, na gestação, o pré-natal é fundamental, né? É isso que mostra muitas vezes o índice de mortalidade infantil, que mede muitas vezes o grau de saúde de um país, né? A baixa mortalidade infantil mostra isso. Então, a conscientização e um pré-natal muito bem feito é fundamental para a previsão a visão da gestante e também da criança que está por nascer. E aqui a gente até comentou do diabetes gestacional. Na verdade, o diabetes gestacional é o único, né, tipo de diabetes que, na verdade, vai durar só esse período. É transitório. Depois que o neném nasce, acaba, né? Acaba. Digamos assim, diabetes gestacional. Mas ele pode, de repente, trazer consequências, doutor? É muito difícil, porque geralmente é um período limitado. Eu tenho uma outra informação interessante, turminha. Geralmente, o diabetes gestacional, ele aparece na 24ª semana da gestação e aí ele vai desaparecer após o parto, tá bom? Os exames devem ser feitos a partir da 12ª semana nos grupos de risco. E os principais são formados por mulheres com hipertensão arterial, sobrepeso e gordura abdominal. E a gente fala tanto aqui no programa, né? Para você que de repente está acima do peso, está com aquela barriga incomodando. Não é só pela estética, não, gente. É pela saúde, pela qualidade de vida. Então, atenção. Grande ganho de peso na gestação, histórico pessoal ou familiar de diabetes, o crescimento excessivo ou lento demais do feto, e aí a pessoa tendo mais de 25 anos de idade e baixa estatura. Então, pode ser considerado pessoas como grupo de risco para desenvolver o diabetes gestacional. Então, requer esse cuidado e esse acompanhamento. O senhor falou algo muito interessante também em relação à lente de contato, né, doutor? Durante a gestação, pode ocorrer mudanças na nossa córnea, né, em todo esse aparelho da nossa visão, e as pessoas podem, de fato, sentir esses incômodos. E aí, nesse caso, qual que é a solução? Qual que é a alternativa? Porque ela vai acabar não conseguindo usar aquela lente que ela estava acostumada, certo? Durante a gestação, quer dizer, pode haver uma variação da refração, ou seja, do grau de miopia, astigmatismo ou da hipermetropia, e você precisa, muitas vezes, rechecar esse grau, aquela refração, aquele vício de refração. E a curvatura da córnea pode mudar. Então, muitas vezes, você tem que também mudar a curvatura da sua lente de contato. Então, aquela lente que você estava acostumado a usar, às vezes, na gestação, você tem que trocar, ou mesmo pelo olho seco ou por algum outro quadro de intolerância, deixar de usar a lente de contato. Perfeito. E fica aqui mais uma vez o nosso alerta, turminha, sobre o uso de colírios, principalmente durante a gestação. Não faça automedicação, né? Como o doutor muito bem disse, colírio não é uma aguinha. Às vezes, uma gota desse medicamento pode trazer problemas sérios, até a questão do coração, o senhor alertou, né, doutor? A frequência cardíaca, nós podemos ter alterações. Então, não é água, gente, é remédio. Doutor, para a gente finalizar, de repente tem alguma informação importante que o senhor queira passar para o nosso público? Eu gostaria de falar que agora em maio, dia 22, nós vamos fazer uma grande ação social que chama-se One Sight, onde a instituição que eu represento vai receber 1.600 pessoas carentes para a gente fazer o check-up de visão, consulta oftalmológica e distribuição de óculos. Então, eu acho que todo mundo pode estar alerta em maio, que a gente vai ter, isso acontece em diversos países por essa ONG mundial, e aqui a Campinas e a região aqui de Valinhos foram escolhidas e beneficiados com essa ação social agora em maio. Ótima notícia. Quem quiser buscar mais informações sobre esse evento que acontece em maio, ou mesmo tirar alguma dúvida com o nosso convidado, nós temos aí os contatos do oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, tem o telefone 19-3235-2202 e tem o site www.drqueirozneto.com.br, drqueirozneto.com.br. Leôncio, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza da presença e espero encontrá-lo numa outra oportunidade. Eu que agradeço a você e toda a equipe aqui da Rede Século XXI. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência a gente volta com mais dicas e mais informação. Continue conosco.